Pessoal, boa tarde. Ah, Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho da disciplina de Agricultura do Sul. O tema do nosso trabalho é produção de arroz na Guiné-Bissau. Temos como professor da disciplina o professor Dr. Antônio Marcelo Cavalcante. Os membros do grupo são Aldeir Belez Gomes, eu, Bernardino Mango, Marcos Domingos Embaná, Paz Paulo Antônio e Valdir Antônio Ié. Antes de começar a nossa apresentação, apresentamos aqui o sumário do nosso trabalho, que está enumerado em introdução, objetivo, metodologia, resultados, considerações finais e referências bibliográficas. Pronto, ao iniciar, começo por contextualizar Guiné-Bissau. Mostrando que a Guiné-Bissau é um país situado na costa ocidental da África. Tem 36.125 quilômetros quadrados, faz fronteira com Senegal e Guiné-Conakry. É um país que vive de agricultura, quase todos os familiares têm um agricultor familiar. A produção agrícola na Guiné-Bissau é meramente baseada na agricultura de subsistência. Antigamente, a maior produção no nosso país é produção de arroz, de coco, algodão e de amendoim. Mas com a chegada dos portugueses na época colonial, esses produtos que eram mais produzidos e mais exportados na Guiné-Bissau perderam lugar a nível de produção em detrimento de caju, porque os portugueses obrigavam os guineenses a produzirem mais caju do que outras culturas. E hoje caju vem ganhando a força na produção. Hoje a maior produção é de caju no nosso país. E o arroz continua sendo aquele produto mais consumido dentro do país, porque caju não é consumido, somente 2% de castanha de caju produzido no nosso país que é consumido, restante 98% é exportado. Então, a base da alimentação dos guineenses é o arroz. Então, nosso trabalho tem como objetivo enumerar os principais objetivos que originaram o fraco consumo e a fraca produção de arroz crioula da Guiné-Bissau, que é arroz de pilão, conforme é denominado lá na Guiné, em detrimento do arroz importado da China e da Tailândia, que é denominado arroz perfumado. Então, para a execução do nosso trabalho, decidimos adotar a metodologia de caráter qualitativa, onde foi fundamentada em alguns artigos científicos para melhor embasamento da temática. E de seguida foi realizada uma entrevista semi-estruturada com 20 pessoas na Guiné-Bissau, através de WhatsApp, rede e Facebook. Essas 20 pessoas foram divididas em 10 homens e 10 mulheres, com o intuito de saber o que originou o fraco consumo e fraca produção de arroz crioulo em Guiné-Bissau, em detrimento do consumo de arroz importado, que são oriundos da China e da Tailândia. E em anexo deixamos a pergunta que foram feitas aos entrevistados. A pergunta foi: quais são os motivos que levaram ao fraco consumo e fraca produção de arroz crioula de Guiné-Bissau, que é arroz de pilão, em detrimento de arroz importado da China e da Tailândia? De acordo com a nossa pesquisa, conseguimos os seguintes resultados, e esse resultado a gente colocou em forma de tabela para mostrar os principais motivos que levaram ao abandono ou à fraca produção e consumo de arroz de pilão em detrimento do arroz perfumado. Qual é o resultado que chegamos? É que, para os entrevistados, arroz de pilão possui menor qualidade em relação a arroz perfumado. Arroz perfumado é mais limpo do que arroz de pilão. Também no tamanho, arroz de pilão possui maior tamanho, e enquanto que arroz perfumado possui menor tamanho e facilita muito no processo de digestão. Arroz de pilão é menos gostoso, é muito difícil de cozinhar, não tem um cheiro assim agradável. É diferente de arroz perfumado, que é muito fácil de cozinhar, é mais gostoso e possui um cheiro mais agradável, porque esse arroz vem já com perfume que são colocados na China ou na Tailândia.
Então, podemos constatar aqui nessas imagens, as imagens de cima mostram arroz perfumado, que são oriundos da China e da Tailândia. E embaixo mostra arroz de pilão, que são oriundos da Guiné-Bissau. Do lado esquerdo das mesmas imagens mostra o arroz propriamente em si. E podemos constatar que arroz de pilão é mais grossa em termos de espessura em relação ao arroz de pilão. Bernardino, se eu não estou em erro, esse o arroz de, né, o arroz de pilão, como vocês chamam, né, deve ser aqui chamado arroz da terra, não é isso? Eu acredito que aqui eles Isso, chamam arroz da terra. Né? é mesmo, é isso mesmo. É. Então, né, podemos avançar, né? Bem, segundo a pesquisa, né, esses dados que aqui nós temos é do Diário de Notícia Lusa, mostra que os dados do governo guineense indicam que as condições normais, a Guiné-Bissau produz cerca de 111 mil toneladas de arroz e importa cerca de 150 mil toneladas, né? Ela produz 111 mil toneladas e importa 150 mil toneladas com o intuito de quê? De poder suprir, né, a demanda por parte da população. Mas tudo isso, né, nós sabemos que está ligado a aspectos políticos, né? Porque a pessoa que está na frente disso ganha, né? Há uma comissão por parte disso, não é? Então, por isso que eles mostram que há essa necessidade. Porque esses 75 milhões de dólares que é investido para a compra dessas 150 mil toneladas, acredito, né, se for bem investido, ela pode suprir a necessidade. A produção pode aumentar. Mas, em contrapartida, né, é a desvalorização, sabe? A não aceitação é um dos maiores problemas, né, que a produção de arroz na Guiné-Bissau ela enfrenta. Porque quando você não dá aceitação ou não aceita aquilo que você tem, né, nenhum outro vai aceitar. Mas tudo isso às vezes não é porque essa pessoa quer, mas porque existem forças maiores, né, que o impedem de que a sua produção alavanca. Porque na verdade, né, a África ainda vive ainda vive um neocolonialismo em que na qual os colonizadores saíram, mas ainda usam a África como a fonte das suas riquezas, né? Segundo Santana, na sua tese de doutorado, ele diz assim: a grande demanda de recursos naturais e energéticas faz com que o dragão se movimente em direção a fontes de longo prazo de sustentação. Esse dragão está a se referir a quem? A China. Né? A China ele tem procurado investir em países da CPLP, né? Estamos a falar de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, ainda temos o Timor-Leste, entre outros, né? E aí surge a ideia de quê? De que eles estejam no topo, em frente desses países. E para além disso, a China não só tem como produto o arroz, mas tem a mão de obra, né, as infraestruturas, todos esses aspectos, elas influenciam, sabe? Porque a China se faz, né, como você, ela tem potência, né? Então, a potência que ela apresenta não é, ela de certa forma intimida os produtores, não é? Porque para essas pessoas é mais valia comprar para a China do que eles próprios que se desenvolverem. E tem questões aí que a gente quase nem sabe, né? Ligadas a essa toda a política que tem prejudicado o crescimento da produção. Isso não só na China, assim como em Angola, existem setores que quase nem desenvolvem, sabe? Porque são os chineses tomando conta de tudo, né? Que seja na área da construção, sabe? É muita coisa que eles só estão tomando conta. Aqui nós temos o ranking dos maiores produtores de arroz no mundo. E em primeiro lugar tem a China. A China comanda a produção com 184 mil toneladas, né? Que ela produz. Aí vem os outros países, né? O Brasil na oitava posição. Quem está no topo sempre tem poder, né, Bernardino? Quem está no Pois topo é, sempre tem poder. A China estando aí, não tem como a produção de arroz na Guiné-Bissau subir.
E uma da Veja coisa, só que tem sim, só um país africano no top 12 de maiores produtores. E esse país africano, em que posição está? Na última posição dos maiores produtores. é Isso bem, já fala tudo. bem notado. Eu até nem tinha notado essa parte aí, sabe? Essa análise foi bem feita. Então, é só para a gente ver, né? Até que ponto onde nós estamos caminhando, sabe? E muitas das vezes é aquilo que se discute. Os países de grande potência, nos tal ditos donos da elite, os que controlam o mundo, eles não querem que a África cresça. Por isso que ainda dentro dos nossos sistemas, né, de governantes, existem muitos políticos que se espelham naquilo que é a forma do colono. Porque aquilo que dizia, já dizia o Fanon, né, de que o intelectual colonizado ele se lança com avidez à cultura ocidental, a uma outra cultura, na tentativa da europeização da sua cultura. Ou então também, né, pode ser não na Europa, mas num outro continente, sabe, o continente asiático, porque ele quer ser aquela pessoa reconhecida. É isso, mal como é que se chamava do preto de casa, né? Aquele preto que é aceite pelas elites, né, brancas. Então tudo isso tem influenciado. Não só a culpa de que, né, esses países não querem que a produção na Guiné-Bissau cresça, mas também é olhar para a forma como é feito a governização, né? A governização e a política pública que são aplicadas, não é, para o crescimento da produção de arroz na Guiné-Bissau. Porque o arroz tem qualidade. Se é um produto natural, nós podemos consumir. Por que, que a gente tem que esperar, né, comprar de outros países enquanto a gente pode produzir? Por isso que hoje nós estamos passando a situação em que nós estamos. A maior parte dos produtos, né, consumidos em Angola, ele é importado. Imagina. E com essa crise, né, as fronteiras foram fechadas. Como é que a população fica? Então, é tudo eles quererem monopolizar, né, para eles serem, como se diz, né, de modo grosso, o cara. Pois é, Então, detentores de tudo. certo. Ainda seguindo, o mercado mundial de arroz apresenta singularidade em relação aos mercados comandites, né, das grandes empresas, grandes investidores. A oferta de arroz é denominada por poucos países e a estrutura do mercado é bem estreita. Nós, né, na disciplina de economia, né, gestão, economia, né, agrícola, nós podemos perceber um pouco disso, sabe? Existem aquelas formas de mercado, sabe, em que é estreito, nem todos têm acesso. Por quê? Porque é uma coisa rentável, né? Então, chega os caras lá em cima, esses que controlam esse mercado, sabe? Você não tem acesso a ela assim com facilidade, nem qualquer um. Você imagina, por que que, né, o comércio mundial da soja ele apresenta quase 25%, o trigo 20% e o arroz 5%. É uma disparidade, né, enorme. Então tudo isso por quê? Porque o arroz é rentável, sabe? E eles não querem que países, né, como o nosso cheguem a produzir a grandes quantidades, porque isso tiraria o foco deles, sabe? Então por isso que eles vão criando essas ideias de que não, a produção está agredindo o meio ambiente, a produção, a qualidade de arroz não é favorável, então vocês precisam pegar de outros lugares, né? Tudo isso tem influenciado, né? Porque, Pois é, sim, faz. Assim, na Guiné-Bissau aconteceu o mesmo. Por exemplo, no início da minha fala, na parte introdutória, mostrei que arroz era um dos produtos mais produzidos na Guiné-Bissau e exportados principalmente. Mas quando chegaram os portugueses na Guiné-Bissau, obrigaram os guineenses a adotarem o cultivo de caju. Agora, cultivo de caju ocupa cerca de 5% do território nacional da Guiné-Bissau e a tendência é de aumentar cada ano mais. Então, imagine arroz que é consumir é a base da nossa alimentação. Na Guiné-Bissau, acima de 75% da população consome arroz no período, no almoço, no jantar e no pequeno almoço. é tudo arroz. E tudo arroz. E a maior produção na Guiné-Bissau é de caju, para a extração de castanha de caju.
Imagine castanha caju é produzido na Guiné-Bissau e a sua castanha, 98% é exportado, somente 2% deste que é consumido na Guiné-Bissau. E nem todo mundo consome castanha de caju. Diferente do arroz que praticamente todos consomem. É isso não se entende essas políticas, né? Angola tem grandes fontes de petróleo, mas tudo está caro, o combustível está caro, todo o preço lá em cima, sabe? Nunca teve acessível. Então é bem complicado. Nessa tua fala aí, quando tu disseste que, né, por intermédio dos portugueses ou então outros países, né, isso é uma questão de mudar o foco, sabe? Muitas das vezes os países africanos eles têm dessa, quando eles estão mostrando um direcionamento, o que que acontece? A ideia é com que eles perdem esse foco, não só os países africanos, como os outros. Assim como aconteceu no caso da Covid, né, a vacina, quando Madagascar estava com as outras ideias, né, muitos países, principalmente a OMS, voltou-se contra Madagascar. Então são essas epistemologias, né, que vêm tirar o foco do que daquilo que é a produção africana, porque nós não produzimos bem, porque nós não temos condições, né? Eles são os detentores do conhecimento, eles têm as grandes academias, os grandes pacotes tecnológicos, então tudo isso de certa forma vem afetando a produção em África, ou principalmente a produção em Guiné-Bissau. Pois é, pois é. E o mercado do arroz, ele, né, se apresenta de dois modos. Tem um mercado de alto padrão, que é comandado pela Tailândia e Estados Unidos, onde 10% de quebrados, né, é onde é dominado pelo 10% de quebrado. E os principais clientes são as regiões que têm renda alta, né? Essas regiões que, em termos de capitais, né, têm mais estabilidade do que os outros. Estamos a falar dos países industriais, Oriente Médio, estamos a falar da Malásia, Coreia do Sul, Singapura. E já o mercado de baixa produção, né, com produto de até 100% de quebrados, que é controlado pela Ásia, né, Tailândia, Vietnã e Paquistão. Se eles dizem que o arroz produzido na Guiné não tem condições, não tem qualidade, né? Por que que, e às vezes ainda dizem que é quebrado, que essa toda a discussão, mas por que que a gente vai à procura, né, desse 100% quebrado? E olha que esse é um produto procurado por países de baixa renda, principalmente países da África. Então isso quase que nem se explica, sabe? Eles nos vendem um produto, né? Já influenciam que o nosso produto não é bom e ainda nos vendem um produto de quê? De má qualidade. Por isso, nas ideias de Amílcar Cabral, né, no processo da luta, era que o povo africano, né, principalmente o povo guineense, o povo cabo-verdiano, Cabo né, Verde. fizesse essa ruptura das epistemologias, né? E quando isso aconteceu, possibilitou a caracterização das lutas anticoloniais, porque quando nós vivemos dentro das epistemologias, né, quer seja eles dos países asiáticos, europeus, então nós ficamos de certo modo, como dizer, controlados, sabe? Nós não conseguiremos evoluir, porque eles sempre dirão que têm o melhor. É sempre aquilo que eu penso, né? Quando eu me lembro no livro da Leila Gonzalez, né, O Lugar do Negro, ele diz que todo preto é ladrão até que se prova o contrário. Então nós continuamos assim, todo produto da África é de baixo inferior, né, qualidade, porque nós não somos detentores de grande saber. Porque o saber, né, hoje a ciência é dominada por quem? Pelos povos europeus e americanos, né? Se esquecendo de que o conhecimento ela começa a ter as suas características, as suas origens verdadeiras, aonde? Em África. Então é só para ver o que tem acontecido, né? De certa forma eles influenciam com que haja baixa produção, né? Porque eles são detentores de tecnologia e hoje a agricultura está crescendo num nível, né? Que depois mais tarde com a implementação do G5, tecnologia G5 nossa, não sei como é que vai ser a vida daqueles pequenos produtores que simplesmente têm uma enxada, né? Se hoje a semente já é complicado. Pior- O pior de tudo é que, ao entrarem em contato com os pequenos produtores, principalmente na Guiné-Bissau, levam essa lógica de que tem produtos que podem fazer, por exemplo, uma planta crescer bem rápido, matar aquelas plantas daninhas, matar pragas e insectos de uma forma mais rápida. E os pequenos produtores, sem conhecimento dos efeitos
negativos desses produtos ou desses insumos, adotam rapidamente essa tecnologia. Aí você vai colocando um agrotóxico, por exemplo, faz a planta crescer bem rápido, vai produzir, e que no fundo essas plantas não servem. Aí você vai ficando desvalorizando o que é o seu produto local, dando valor mais aos produtos genéricos, esses produtos que eles vão produzindo, vão trazendo no nossos países. Aí fica complicado. Todo mundo adota as ideias vindas de fora e desvalorizando aquilo que é realmente melhor, porque o nosso tem a nossa questão cultural, questão tradicional, usos e costumes, mas, infelizmente, está sendo muito complicado tudo isso que acontece, principalmente nos países africanos que fazem parte da CPLP. É, né? E só de lembrar que a China dificilmente ela presta produtos de qualidade, quer seja alimentício, quer seja em construção civil, né? As estradas em Angola estão péssimas. Normalmente os produtos chineses eles não têm qualidade nenhuma. Valia a Barato, pena, barato e sem garantia. sem garantia, valia a pena nós, né, usarmos o nosso próprio produto, né? Pois Continuando, é. né? Por favor, passe por aí, né? E dentro, né, temos aqui as nossas reflexões, né? Tudo ligado à questão da epistemologia, né? Porque é do conhecimento que a epistemologia do norte, né, se deu primeiro e depois vem a epistemologia do sul, né, no intuito de rebater, né, essas ideias ou então de afrouxar as ideias das epistemologias do norte, né? E há uma coisa muito interessante que a gente nunca para e pensa, né? Se do ponto de vista histórico a agricultura é fortemente pautada desde a sua origem pelo conhecimento baseado em evidências, a incorporação dos métodos da ciência moderna foram cruciais para a sua caracterização atual. Hoje nós vimos muitos pequenos produtores a passarem dificuldades. Países que não são detentores de grande conhecimento, né, não têm aquele todo arsenal, né, para fazer a ciência, sofrem por causa disso. Porque nós fizemos sempre a nossa agricultura voltada para quê? Para as evidências, né? Aquilo que é as nossas crenças, aquilo que é o conhecimento empírico e que muitas das vezes, né, bateu certo. Nós já sobrevivemos, né, com produtos que foram pensados nessas ideias. Angola já produziu muita macaxeira, já estava em sétimo lugar como produtor de macaxeira. Angola já produziu muito café, sabe? E naquela era não havia nada grandes pacotes tecnológicos, né, como hoje. Então tudo isso vem mostrar que essa modernização, né, da nova forma das normas do conhecimento para se fazer o bom, né, para que seja aprovado para todo mundo, tem de certa forma criado problemas para países como a África, né? Países que fazem parte do continente africano ou dos países africanos. E nós estamos ligados nisso, né? E enquanto nós olhamos que a Guiné-Bissau não tem esses grandes pacotes tecnológicos, não é detentora de ciência, né? Eles não acreditarão em nós. Eles não acreditarão. Amilcar Cabral já dizia, né? Mais uma vez eu vou estar aqui a tecer algum comentário, né? Alguma fala de Amilcar Cabral. Ele dizia assim: a partir da discriminação e do racismo, os colonos buscam negar, por outro lado, a cultura do povo dominado, fundamentados em argumentos científicos e teorias raciais. E, por outro lado, um profundo desprezo pelos valores da cultura da civilização que a mesma dominou e tem dominado. Então, Amilcar Cabral já tinha esse conceito, né, de que essas epistemologias elas traíam o quê? Consequências ruins para os países africanos. Assim como Jonas Savimbi, né, um dos ativistas angolanos, também já dizia que com essa associação, essas epistemologias, né, de lá para cá, para que os países africanos possam desenvolver, né, seria prejudicial. Porque, na verdade, eles não trazem o que a gente precisa. Eles trazem coisa que a gente seja, como você, seguidores, né, dessas pessoas, né? A gente não tem o que quer. Ou eles querem estar sempre lá no topo, quando a gente precisar, a gente tem que ir buscar para eles, né? E ainda dizia Menezes que a relação colonial da exploração e dominação persiste nos dias de hoje. Até hoje não estamos sendo dominados. Grandes produções em África não se expandem por causa disso. Já houve produções de celular, já houve produções de grandes produtos.
até hoje um dos maiores produtores de cacau é Santo Tomé. Mas as pessoas nem olham para Santo Tomé, sabe? O melhor cacau, né, para o chocolate, que é todos os produtos, vem de Santo Tomé. Mas Santo Tomé não é referenciado por isso. Então nós começamos a entender que a dominação ainda persiste. O neocolonialismo ainda persiste. Mais uma vez eu vou dizer aqui, né, de que dizia já Amílcar Cabral, que é preciso ver como a Europa subdesenvolveu a África e como foram formadas essas elites de dirigentes africanos que permitem o colonialismo e posteriormente o neocolonialismo. Nós estamos sendo afetados por isso, sendo talvez o eixo da colonização epistêmica a mais difícil de criticar abertamente. Isso aí dificilmente, né, acontece. Por isso que nós vimos em África, nós temos que líderes preocupados com quê? Com dinheiro, encher os bolsos. Não temos líderes ativistas, né, que se levantam e em prol, né, da sua população. Então tudo isso vem afetando. É o que? São as consequências do neocolonialismo. São as consequências de nós ainda olharmos, né, e acreditamos que do outro é melhor. O que o asiático tem, que o europeu tem, que o americano tem, é melhor. E nós continuamos vivendo essas situações, né? E eles vão criando estereótipos e formas de discriminação de que a África não tem boa coisa. Né? Se nós levarmos esse arroz para um outro lugar, outro país, pouca gente vai aderir. Só por saber pelo facto que veio de onde? Veio de Guiné-Bissau, um dos Pois é. países que faz parte de quê? Da África. Então ele já tem aquela ideia, né, que a África é ruim. Então é pautando nisso que hoje eu me pergunto se que na verdade essa epistemologia do Sul ela nos representa, né? Se está nos representar, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque essas epistemologias veio para rebater uma e elas têm os seus focos bem pautados, eles sabem o que eles querem com isso, né? Então nós sofremos com essas epistemologias que ainda são desenvolvidas na Europa, na América, para de certa forma nós sermos menosprezados, né? Nós passamos por discriminação, por questões, né, simples, até possamos dizer que infúteis, né? Que não tem relevância nenhuma. Pois é, por isso Amílcar Cabral sempre dizia que precisamos andar com os nossos próprios pés, pensamos com as nossas próprias cabeças. Como Para é que, não, como é que fica aí em crioulo, Bernardino? Essa frase aí que você eh, citou. não precisaria andar com o próprio pé, no pé de nós próprios, e não pensa com a cabeça. Para melhor não desenvolver no país. Sabe? Aí torna complicado, porque imagina só, vamos dar um exemplo na produção de caju, castanha e caju na Guiné-Bissau e cacau em Santo Tomé. Na Guiné-Bissau, 98% de produção de castanha e caju é exportado para a China, principal comprador. China, Índia são principais compradores. Aí vão levando caju, castanha bruta, levando emprego, levando muitos, porque só na castanha tem vários subprodutos que podem ser explorados ou aproveitados. Aí levam, ao voltar vão trazer já castanha descasque e vão vender na Guiné-Bissau. E caro. E caro, mais caro, porque o preço que compra castanha bruta é muito mais barato do que a processada. O mesmo acontece na Santo Tomé, com cacau, compram cacau, levam, vão produzindo chocolate e N derivados vindo de cacau, vão vendendo em Santo Tomé mesmo. E ainda Aqui no Brasil também acontece. acontece com Angola, a questão do petróleo, o diamante, né? O petróleo não é Pois refinado em é. Angola, o diamante também não é refinado em Angola, sabe? Então, tudo isso aí, sabe? Tem um peixe, Angola vende muito peixe, mas aí vem, quando vem em Isso. conserva é caro, muito caro. Até aqui no Brasil acontece, em Chorozinho, não sei se foram lá aulas de campo, na produção, na casa de cimento, onde produzem algodão orgânico. Lá no Choró do Meio, né? Isso. Lá no Vão Choró. produzindo algodão orgânico, esse algodão é vendido para a França. Aí os franceses vão pegar algodão, produzindo tecidos, roupas, e esses vão ser vendidos aqui no Brasil de novo. Tudo Então, para eles, sim? num preço muito alto, mais caro ainda,
e com menor qualidade em relação aos que podiam ser fabricados aqui. Né? Essa luta que tem no Brasil também, na questão do sul, a questão do norte, nossa, né? Pois É é. tenso. Bem, as nossas considerações, né? Mas é triste saber, né, que hoje em dia os produtos, né, a serem considerados de boa qualidade, eles devem passar por normas estabelecidas pela ciência. E os países africanos não são os detentores dessa ciência. Né? Desse jeito, os países africanos acabam sofrendo com esse processo. Porque quem são os detentores? Estamos a falar dos países asiáticos, europeus, né? Os americanos, são os detentores dessa grande ciência. E são eles quem aprovam o que a gente pode fazer, o que é bom, o que não é bom. Então eu olho assim e digo, nossa, essas epistemologias, elas não nos caracterizam na verdade, né? Porque Pois é. a do sul veio para rebater a do norte, sem dúvida. E o foco deles estão voltado nisso, né? O poder científico e econômico. Eles não estão aí para defender e olhar para a África. Por isso que, né, líderes africanos que levantam-se com epistemologias diferentes, né? Ou que levantam para rebater essas epistemologias, né? De que a África não é isso que vocês pensam. Eles não demoram no poder. Nós olhamos E aqui, vamos. são mortos, pior de São tudo. mortos, tem uma marca Gaddafi, Savimbi, Amilcar Cabral, Sankara, temos muita gente aí, muitos intelectuais africanos que, né, hoje já não estão entre nós, por quê? Porque a ideia dele era romper essas epistemologias, porque eles sabiam que elas não nos representavam e trariam problemas sérios que hoje nós estamos vivendo, que é o neocolonialismo, né? Pois é. Então aqui nós temos as nossas referências, né, bibliográficas, né, na qual a gente embasou para a realização desse trabalho. E agradecer, né, o professor, né, e aí os colegas, né, pelo É, semestre que a gente teve, os corre-corre, mas o professor esteve sempre aí com a gente, né, a gente agradece por isso. Bernardino, acho que você ainda vai falar também sobre isso, né, as só situações. agradecendo a oportunidade e aos que vão assistir o vídeo, agradecemos e despeço em nome da equipe e o meu nome. Espero que o semestre corra, o final corra bem para todo mundo e que no próximo semestre possamos nos encontrar. Muito obrigado a todos e a todas. Certo, né, e um abraço bem grande para o professor, né, o Marcelo. E, né, professor, se tiver qualquer questões aí para a gente discutir, né, quanto ao nosso assunto, nós estamos aí, professor, é só marcamos uma sala, né, aí qualquer dia a gente entra e debatemos essas questões, porque são, né, falas aqui que suscitam mesmo de debates, né, porque é coisa que tem movido muita gente. É isso aí. Tá.